E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e vamos lá então para mais um vídeo de aquisições. Lembrando, como sempre, que os quadrinhos que eu vou mostrar aqui agora não seguem nenhuma ordem de loja ou data que eu comprei. Eu simplesmente fiz uma pilha aqui e vou passando eles conforme ela. Mas vocês vão ver até o final do vídeo que essa história aqui vai acabar tendo uma reviravolta. Mas antes disso, não esquece de deixar o like aqui e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Por incrível que pareça, então, vou começar outro vídeo de aquisições com Superboy, que é então, esse aqui é a edição número 19 da segunda série. Na verdade, eu peguei um lote aqui da segunda série que, se você viu então o meu vídeo de super unboxing das minhas aquisições de 2023, você viu a minha triste história com a segunda série de Superboy, que então eu não vou retomar esse assunto aqui. Mas agora em janeiro, então, eu consegui pegar um lote com as edições que me ficou faltando, né? Aqui a edição 21... 22. Daí, um dado curioso então agora, só para eu... Já falei muito sobre o Superboy aqui em vídeo de aquisições e vai faltar então só falar uma resenha das histórias. Mas então, para complementar aqui o vídeo de aquisições, um dado curioso é que aqui na segunda série do Superboy saiu o primeiro arco, por assim dizer, da série da Supergirl do Peter David, que saiu recentemente no encadernado pela Panini. Então, da edição 16 aqui da segunda série do Superboy até a última, que é a 28, saiu as mesmas edições que tem nesse encadernado da Panini. Então, sei lá, você pode investir no encadernado da Panini ou pegar aqui os formatinhos, que aí então acho que o recomendável sempre é pegar a nova versão, né? Porque é o tamanho original, formato americano, e você não corre o risco de ter falas adulteradas e cenas cortadas, etc. Aqui então, edição 28, que é a última. E então agora, a partir dessa aquisição aqui, na verdade, esse lote que eu comprei teve um monte de outras edições, além dessas aqui. Era um lote da 9 até essa 28, então eu acabei ficando com edições repetidas. Mas aqui no vídeo eu só mostrei essa que eu não tinha mostrado aqui no canal ainda. Mas é isso então, né? Infelizmente agora eu tô com um monte de formatinhos repetidos. E engraçado, né? Porque desde que eu comecei a colecionar quadrinhos, eu não me via gostando bastante de formatinhos. E agora eu tô com um monte, e não só um monte, tô com formatinhos repetidos, olha só. Passando então da alegria de completar uma coleção para uma tristeza que aconteceu com muitos leitores e colecionadores de quadrinhos agora em janeiro, eu vou mostrar aqui essas aquisições que eu consegui da editora Script, que eu peguei naquela promoção que eles fizeram no Catarse em dezembro relacionada a CCXP, né? Então eu peguei aqui esse livro A Gata, que conta a história da Mulher Gato, e esse livro aqui, ó, A Amazona, que conta a história da Mulher Maravilha. No outro vídeo de aquisições, que eu fiz algumas aquisições da Script, eu esqueci de mostrar os brindes. Daí, nessa aqui da Gata, que é um livro bem bonito, vem esse marcador de páginas aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver direito aqui pra vocês. E nesse aqui da Mulher Maravilha, vem esse marcador de páginas aqui. E esse cartão postal aqui. Eu gosto bastante desses livros assim. Quer dizer, na verdade, esses são os primeiros do tipo que eu tenho na minha coleção. Só que desde que eu li aquele livro lá, A Identidade Secreta dos Super-Heróis, eu fiquei fascinado por ler mais assim das histórias, dos quadrinhos, dos personagens, etc. Então, como tava lá rolando a promoção, eu peguei esses dois aqui. Mas então, voltando para a polêmica, eu não comprei só esses dois livros aqui, não. Eu peguei um terceiro livro, que é o Conto de Areia, que fala sobre Sandman, uma análise sobre Sandman, né? Eu acho que na mesma pegada desses dois aqui. Só que eu não recebi aquele famigerado bilhete da Script. Só que o que aconteceu com o meu caso, então, foi que eu comprei o meu pedido, né, pelo menos, foi duas edições desse livro, Conto de Areia. Que a minha intenção, então, era ficar um para mim, que eu gosto bastante, que eu já comentei então, desse tipo de análise. E o segundo eu queria dar de presente para um amigo meu. Só que no meu pacote então só chegou um exemplar desse Contos de Areia. E o foda disso é que, para piorar a história aqui então, é que como a Script colocou lá no Catarse que a previsão de entrega era para dezembro ainda, eu pensei assim, vou pegar essas paradas aqui que eu quero, aquele livro de Sandman que também me interessava, né, pelo mesmo motivo desses aqui. Só que esse meu amigo, que é o Fabrício, que é um grande fotógrafo, que se você mora em São Paulo região e tá precisando de um trampo de fotografia, eu super recomendo o Fabrício. Dá uma olhada no Instagram dele, vou deixar aqui linkado em alguma parte, tá? Porque o cara é fera mesmo. Enfim, então o Fabrício assistiu a série de Sandman, ele não leu os quadrinhos. Só que ele assistiu a série e gostou bastante. Então eu pensei, vou dar de presente pra ele. Presente de Natal, né? Só que as paradas só foram chegar agora na segunda quinzena de janeiro.
E ainda veio faltando um meu, né? Só que então já passei pro Fabrício, então, o presente dele, porque essa era a intenção, e entrei em contato com a Script, então. Falei assim, chegou só um e eu pedi dois. Aí eu vi o pessoal comentando que eu não recebi o famigerado bilhete, né? Que nem eu disse. Então, assim que eu abri meu pacote e vi que tava faltando um item, eu já entrei em contato com eles, daí eles pediram desculpa e falaram que iam me enviar agora na próxima remessa deles. Daí então, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô esperando, né, pra ver se eles vão me enviar o livro que eu comprei. Se não, sei lá o que eu vou fazer. Sei lá se eu vou pedir. Eles vão ter que me reembolsar, né, no mínimo. Mas enfim, então a moral dessa história é que eles arruinaram o meu Natal. Deixando um pouco a polêmica de lado, então, eu consegui aqui a Guerra dos Tronos e a Filosofia. E, meu, eu sou muito fã dessa série de livros aqui e a filosofia. Eu tenho, por exemplo, o Superman e a Filosofia, X-Men e a Filosofia e o Star Wars e a Filosofia. Eles não são todos publicados pela mesma editora, tá? Eles são, que nem esse aqui eu sei que é diferente dos outros. Eu não lembro, acho que sim, acho que cada um é de uma editora diferente ou dois são iguais. Enfim, não sei. Só que eu só sei que se você curte filosofia, qualquer um desses livros aqui vão ser um prato cheio para você. Eu recomendo bastante que você pegue de assuntos, de temas que são do seu gosto, né? Que você curte bastante. Que nem esses que eu citei são coisas que eu gosto. Mas tem uns outros dessa série, por exemplo, tem Walking Dead, a filosofia, South Park, a filosofia, Vingadores, a filosofia. Então, se você quer se na escola você não conseguiu absorver ou aprender direito sobre filosofia, estudando isso a partir de temas que são familiares para você, que você gosta, cara, vai ser muito didático e vai mudar a sua vida, realmente, porque vai abrir a sua cabeça, você vai ter uma nova perspectiva de mundo. Eu digo isso por experiência própria, porque foi isso que aconteceu comigo. O primeiro que eu tive foi então o Superman e a Filosofia. E foi a primeira vez nesse livro do Superman e a Filosofia, né, que eu tive contato com Nietzsche. Claro que o livro não é todo uma abordagem nietzschiana sobre o Superman, porque, na verdade, esses livros aqui, só se você não, caso você não conheça, né, eles são doutores, estudiosos, professores acadêmicos de filosofia discutindo e analisando esses temas da cultura pop a partir de um viés filosófico, né? Então você vai ter, tipo, na Guerra dos Tronos aqui, análises filosóficas a partir dos personagens, dos cenários, das situações e por aí vai. Então, assim, de novo, se você gosta de filosofia ou se você tinha interesse em conhecer mais sobre filosofia, só que na época do ensino médio você não conseguiu aprender o bastante, ou não conseguiram traduzir esses pensamentos para você, porque realmente, lendo esses livros aqui, não esse aqui porque eu ainda não li, né? Porque eu recém comprei, mas eu digo pela experiência dos outros livros que eu citei aqui. Eu vi pensamentos e análises e teorias, etc., naqueles livros que enquanto eu lia, eu me recordei de ver estudando no ensino médio. Só que na época do ensino médio eu não consegui absorver aquele conhecimento, sabe? Só que vendo aqui a abordagem do livro, né, sobre aquele assunto que me é familiar e que me interessa, eu consegui entender o que ele estava querendo dizer. Qual que era aquela reflexão, né? Recentemente eu tive uma discussão com meu irmão. Não uma discussão, é tipo um debate, sabe? Tava conversando com ele quando chegou esse livro aqui. Daí eu falei sobre esse aqui e sobre os outros que eu tinha aqui pela estante, né? Daí eu falei assim, é muito bom se você gosta de... Foi isso que eu falei aqui no vídeo. Eu falei pra ele que, se você gosta de filosofia ou se você quer aprender mais, esses livros aqui são boas pedidas pra isso. Principalmente sobre os temas que te interessam, né? Que você gosta. Que eu tenho aqui, então, os que me interessam. Aí ele falou assim que, na verdade, o que você tinha que fazer era estudar esses filósofos, né? Estuda Nietzsche, estuda Platão, etc. E depois você faz essa análise das coisas que você gosta. E, meu, que nem eu falei pra ele, pro meu irmão, né, no caso, isso é idiotice e até elitismo em certo grau. Porque pensa assim, se você vai ler algum do livro desses caras, ou vai estudar eles na escola, que nem eu citei aqui no ensino médio e tal, ou vai ler um texto acadêmico abordando sobre isso, e não consegue entender nada se o conhecimento não chega em você, então não faz sentido. Pra que você vai querer se passar por esse papel? Agora, se você tem algum material que traduz aquele conhecimento para você, tipo, pega a síntese daquilo e você consegue aprender de verdade, então esse é o papel do conhecimento, ser passado para frente. Que nem eu já cheguei a comentar aqui em outro vídeo passado, eu não lembro qual, mas eu sei que eu comentei que o objetivo lá da minha universidade, que eu estudo, né, e eu imagino que seja o mesmo das outras universidades públicas e institutos federais, é que a gente aprenda, né, pegue o conhecimento lá no âmbito acadêmico e consiga repassar aquilo
de alguma forma para a sociedade, seja com reproduzindo conhecimento ou com trabalhos, pesquisas, etc. A gente tem que pegar o conhecimento e passar para a sociedade, né? Não é para ficar concentrado na gente. Então, isso aqui, esses livros aqui, estão cumprindo esse papel de passar para a sociedade, né, para a gente, esses conhecimentos de grandes estudiosos. Claro que, obviamente, eu não estou falando que depois de ler esse livro aqui, eu tenho a capacidade técnica e o conhecimento empírico de fazer grandes reflexões filosóficas que nem os autores desse livro aqui. Os autores que inclusive são professores universitários, doutores e afins dessa área da filosofia, né? Não, nada a ver. O que eu estou falando que, como eu já disse, né, várias vezes nesse pequeno trecho de vídeo, é que isso aqui é uma ótima introdução. Então, depois de ler esses livros aqui, eu sinto que eu posso ir além nesses conhecimentos, nesses estudiosos que eles referenciam aqui nesses livros. Então é por isso que eu super recomendo qualquer um desses livros aqui. Tipo, esse aqui eu não li ainda, mas se você gosta de Game of Thrones, tá aqui uma pedida. Se você gosta de Star Wars, que nem... Você pode pesquisar que você vai ver que tem outros temas dessa série de livros aqui, e a filosofia. Saindo então da parte literária e voltando para os quadrinhos, eu consegui aqui Wolverine Gambit Vítimas. Que, pra ser sincero, eu nem estava tão interessado em pegar esse quadrinho aqui, só que ele estava numa promoção muito boa. E eu precisava complementar o meu carrinho para minha compra total ficar interessante. Porque assim, ó, peraí, vamos lá, vamos por partes. Eu peguei esse aqui então, Wolverine Gambit. Peguei esse Gwen-Aranha aqui, que foi o mais aleatório dessa compra aqui, porque, poxa, eu nem tô lendo Homem-Aranha ultimamente, nem li o Aranha-Verso, eu pulei essa fase, né? Quer dizer, a única fase do Homem-Aranha que eu acompanhei foi o Homem-Aranha Superior. E logo depois vem a fase que se passa o Aranha-Verso, né? Então eu nem peguei essa fase aí. E eu tenho o Aranha Fantasma, que é do Marvel Teens, só que eu não li ainda. Então, tipo, faz meio que sentido, só que não tava nos meus planos. Mas, enfim, então peguei esse aqui e peguei essa aqui, ó. Peguei aqui a definitiva 7 dos X-Men, que, bom, eu tô fazendo aqui então a série de edições definitivas dos X-Men e precisava então da sequência, com a 7 aqui. E ela não tava na promoção. Só que o que aconteceu então? Rolou um cupom muito bom e esses outros aqui estavam na promoção, né? O Aranha Fantasma, a Gwen-Aranha, né? E o Wolverine e o Gambit. Então, o que eu faço quando eu vou comprar meus quadrinhos? Eu pego tudo que eu quero, né? E vejo quanto que vai dar a minha compra. Daí eu comparo com o preço de capa e vejo quanto que eu estou economizando. Então, na situação aqui dessa minha compra, esse aqui ficou com um desconto só do cupom e esses aqui ficaram com o cupom e outro desconto. E no fim das contas eu fiquei com quase 50% de desconto nesse total aqui da minha compra. Então, poxa, super compensou. E teve até uma parada que você vê como é que é engraçada a vida. Eu, em 2021, quando eu comecei a trabalhar lá pelo centro de São Paulo, eu ia quase todo dia, vai pelo menos uma vez por semana eu passava em algum sebo. E eu cheguei a encontrar essa série aqui do Wolverine Gambit, a minissérie da Abril. Eu cheguei a encontrar ela completa. Só que, tipo, o lugar que eu encontrei que tinha lá, o cara tava cobrando uns R$ 5 por cada ediçãozinha. Essa aqui saiu, então, anteriormente, em 4 partes pela editora Abril. Então ia dar R$ 20 no total. Daí eu pensei assim, poxa, pagar R$ 5 em cada uma dessas edições finas aqui, que eu nem sei se é boa essa história. Daí eu deixei quieto. Aqui, então, na minha história aqui dessa compra, eu peguei acho que uns 23, mais ou menos, deu esse encadernado aqui. Eu pensei, eu podia ter pagado 20 naquela época. Só que, pô, isso aqui é capa dura, pelo menos, né? Aí, pra mim, nessas horas, vai fazer valer a pena, né? Ou pra mim vale de alguma coisa o quadrinho ser capa dura. Então, beleza, eu ia pagar 20 nos capinha fina. Aqui é capa dura e eu paguei 23. Então, acho que o 20 entre 23 e 25 eu paguei. Então, compensou, compensou. Pra mim, pelo menos, eu tô falando essa aqui é a situação pra mim, tá? Às vezes pra você o raciocínio é totalmente ao contrário, nada a ver, então aí eu não posso dizer por você, eu tô falando por mim. Mas o engraçado da história então é que se eu tivesse pegado aquelas edições finas naquela época, eu não teria pegado esse encadernado aqui. Daí acho que o total da minha compra ia desregular aqui e o desconto total da minha compra não ia valer a pena. Mas, enfim, então, eu acho que... Eu não sei que promoção que estava rolando nessa época, mas além dessas edições aqui, então, que eu já mostrei, veio esse álbum aqui de figurinha. Eu acho que foi por causa... Eu não sei se era uma promoção específica da época do site da Panini, ou se foi porque eu peguei essa edição aqui, que é a especial Aranha Verso, né? Eu nem faço a menor ideia do que se trata essa revista aqui, mas, como eu disse, eu tenho o Marvel Team... E do meu ponto de vista, isso aqui vai só complementar a história então. Mas, enfim, então consegui, além dos quadrinhos, um álbum de figurinha.
E aí eu vou ver se eu vou comprar uns pacotinhos agora pra encher o álbum. Não, um detalhe engraçado desse álbum aqui que eu não sabia, é que ele tem capa dura também, né? Só que eu ganhei de graça, então pra mim tá ótimo. Ele tem uma história em quadrinhos aqui, ó. Tipo, além de ser álbum, ele é um quadrinho também. Que aí você vem tem umas figurinhas especiais que você cola aqui no meio da história. Que aí eles não vão deixar uma história à toa, né? Aí eu dei uma pesquisada, só que eu não achei. Eu, pelo menos, não achei que se isso aqui é uma edição republicada de alguma história aleatória, ou se é uma história específica para estar num álbum de figurinhas. Aí isso eu não vou saber dizer para vocês. Mas se você souber, pode comentar aqui embaixo para complementar aqui o bate-papo sobre as aquisições. Seguindo aqui, então, eu consegui Mulher Gato e Vampirella, que eu nunca li nada da personagem e, sinceramente, eu não conheço nada da Vampirella. A única coisa que eu reconheço é o logo dela e o visual, que é meio icônico, né? Porque quando eu comecei a colecionar quadrinhos, na banca onde eu comprava as minhas mensais e etc., eu me recordo de ver capas de edições da personagem, da Vampirella, né? Não sei de que editora que era, do que se tratava, porque agora já é exigir demais, né? Tanto que eu nunca comprei, então é óbvio que eu não vou me lembrar, só do logo, que isso sim eu reconheço, e o visual que nem eu falei. Mas fora isso, esse aqui vai ser o primeiro material da Vampirella que eu vou ler. Do mesmo jeito que o Grandes Encontros DC Dark Horse foi o primeiro material do Hellboy que eu li. Então, aqui vai ser uma experiência, né? Mas como vocês puderam ver aqui nesse vídeo, e se você acompanha o Fandom Prime há algum tempo sabe, eu sou muito fã da Mulher Gato. Então, quando eu vi assim, e é um crossover, eu gosto bastante de crossovers. Então, por isso que eu peguei aqui Mulher Gato e Vampirella e peguei também Homem-Aranha e Batman. Esse aqui, eu não sei se é muito raro, mas eu não podia deixar passar a oportunidade de pegar um crossover do Homem-Aranha com o Batman, né? Poxa, eu já vi algumas pessoas comentando que isso aqui não é lá um dos melhores crossovers que se tem por aí, né? Mas, poxa, a graça do crossover é você ver esses personagens se encontrando, poxa. Obviamente, são alguns poucos casos que você vai ter uma história super, hiper, ultra, mega da hora. Às vezes é só da hora ou só legal. Mas são poucos os casos. A graça mesmo é sempre você ver o encontro dos personagens. Mas, enfim, tirando esse detalhe, que obviamente é uma questão de gosto, eu notei esses tempos, acho que depois de comprar essas duas edições aqui, que no ano passado foi a primeira vez que eu comprei uma edição crossover, e de lá pra cá eu acabei comprando várias outras, né? Como vocês puderam, se você assistiu, no caso, né? Aos outros vídeos de aquisições, pode ver que eu consegui muitas outras edições de crossovers, assim, Marvel DC. Esse aqui, Vampirella. Harris Comics? Nunca ouvi falar dessa editora aqui. Poxa, eu tô totalmente por fora de Vampirella, mas enfim, tirando esses Marvel, peguei vários Marvels DC, né? E outras editoras, que nem essa aqui. E o Grandes Encontros Dark Horse e DC Comics também foi o primeiro crossover que eu li. Só que eu peguei em 2022. Mas tirando então essas duas edições que tem resenha aqui no canal, as outras edições fininhas assim de Marvel e DC, eu peguei tudo no ano passado, velho. Isso é, pra mim é muito curioso, né? Não vou dizer que existe alguma trama por trás disso, porque eu sinceramente não tava indo atrás dessas edições, né? Eu só fui pegando conforme fui encontrando. E pra mim é felicidade, né? Porque, poxa, imagino o eu de 10 anos atrás, quando que eu ia pensar em ter esses crossovers aqui que sempre dizem que é tão difícil de encontrar, né? Mas assim, só pra não desanimar quem tá começando a colecionar agora, ou quem ainda não tem nenhum crossover desses que eu já mostrei aqui no canal, cara, é que nem eu acabei de falar, né? O eu de 10 anos atrás nunca imaginaria que teria essas edições aqui assim. Então, mas não são difíceis de se encontrar, tanto que eu encontrei elas dando bobeira. Então, se você tiver paciência, você vai encontrar sim. E eu também não paguei caro nessas edições aqui, eu paguei tipo R$ 2. Então, mano, só paciência, velho. Não precisa se matar e pagar 70, R$ 100 numa ediçãozinha aqui, que o preço de capa é 4,20. Puta merda, velho. Eu não faço isso, não, nem ferrando. Mas, claro, se você quiser fazer, aí é particular seu, né? O dinheiro é seu e tal, então vai de você. Eu tô falando que se você tiver paciência, você vai encontrar. Continuando, então, consegui aqui a Saga do Flash número 5. Essa aqui é de dezembro de 2023. Igual essa Saga do Batman 33 aqui. E peguei também, ó, a saga do Batman 34, essa aqui é de janeiro de 2024 já. E se você já assiste o Fandom Prime aqui há algum tempo, já deve ter me visto comentando que eu raramente, quase nunca pego lançamentos imediatos assim, né? Porque eu só pego em promoções. Mas o que aconteceu nesse caso aqui das sagas é que eu fiz assinatura durante a Black Friday. Fiz a assinatura Panini, né, da saga do Flash e da saga do Batman. Então, agora, durante 2024, vou receber a saga do Batman mensal, né? Então todo mês eu vou receber a minha saga do Batman e bimestralmente eu vou receber a saga do Flash. E assim,
Você provavelmente já deve ter visto alguém reclamando da assinatura Panini, né? E só que assim, eu não vou defender agora não, tá? Só vou comentar o meu caso em particular. Aí você pode julgar do jeito que você quiser, se você tem experiência própria ou não. Enfim, eu já comentei aqui no canal, mas eu fui assinante Panini por muitos anos, desde os 952 ali na metadezinha até o final do Renascimento. Não lembro até que edição foi, mas enfim, fui assinante do Super Pacote DC, o mais completo que tinha. E fora isso, então, as comics, né, da DC, eu também assinei mangá, né, com Ataque dos Titãs por muito tempo, e também assinei os X-Men do Hickman, né, era o mais recente que eu tinha assinado, e até chegar nessas aqui, né. E a minha experiência particular é que, assim, a Panini, quando vai postar essas revistas de assinatura, eles mandam por carta impressa. Então, vai chegar na sua casa pelos correios, como se fosse uma carta mesmo, que você receberia do banco, etc. Então, o que acontecia comigo em particular, é que nas primeiras vezes, né, há muitos anos atrás, né, é que o carteiro chegava e jogava pelo meu portão como se fosse uma carta. Tipo, chegava as correspondências normais, ele deixava a revista junto e jogava pelo portão. Daí, a maioria vinha inteira. Só que quando vinha alguma danificada, tipo amassada, dobrada com alguma avaria, eu entrava em contato com eles e eles me mandavam uma nova. Não vou falar que o atendimento era as mil maravilhas, às vezes variava, às vezes demorava bastante para eles me atenderem, assim, tipo, da ligação ou do e-mail que eu mandava, mensagem e tal. Às vezes variava o tempo, como diz o ditado, né? Variava. Mas, de qualquer forma, eu sempre recebia uma nova revista quando vinha alguma variada. Só que eu só comecei a fazer isso no meu segundo ano de assinatura. Porque teve uma revista, uma vez, durante o meu primeiro ano, né? Que veio super detonada, velho. Veio com a capa dobrada 3 vezes. Nossa, era um negócio terrível. E o que que eu fiz, bobão? Fui comprei outra edição, fui eu lembro até agora, eu fui na Saraiva e busquei aquela edição que era uma edição do Batman até, acho que era 24 dos 952. Mas enfim, então eu fui lá e paguei o preço de capa de novo naquele quadrinho que eu já tinha assinado e já estava com a edição detonada lá em casa. Só que aí depois, quando acabou o tempo da minha assinatura, né, que geralmente você faz assinatura de um ano, eles ligaram pedindo para renovar, né? Daí eu fiquei reclamando, tipo, meu, não sei se eu vou renovar essa assinatura aqui não, porque eu acabei recebendo umas edições zoadas e tal. Daí a atendente falou assim pra mim, mas calma lá, se você receber uma edição danificada, é só você entrar em contato com a gente que a gente manda uma outra, não tem problema quanto a isso. Aí eu, é mesmo? E, poxa, isso é tão óbvio de básico, mas, leve em consideração que na época eu era um menino, tá? Era um garoto de 13 anos, então eu não tinha esse know-how do código de consumidor. Então, só que depois que a atendente que me ligou para fazer a renovação da assinatura, que foi eu que conversei, tá? Tipo, era minha mãe que era a gerente, só que eu que conversei. Mas enfim, depois que a atendente me passou essa visão aí eu pedi para minha mãe, ela renovou a assinatura e a partir desse momento então, do meu segundo ano de assinante, sempre que chegava a revista detonada, eu entrava em contato e eles me mandavam uma nova. E eu tô falando isso porque a grande maioria das reclamações que eu vejo por aí sobre a assinatura Panini é justamente essa questão, né, das revistas chegarem detonadas. Mas então essa era a situação que eu lidava. Aí ficava com a revista danificada, só que eles mandavam uma nova e estava aqui na minha coleção perfeita. Claro que também tinha a questão dos atrasos, né? Às vezes, por exemplo, a edição de janeiro ia chegar lá no final de fevereiro, quase já em março, né? Às vezes eu tinha que entrar em contato, né? Porque corre o risco. Eu não sei como é que funciona a logística deles. Se eles pegam um lote das impressões da gráfica, né? Separado para mandar para os assinantes. Aí, às vezes, se esgotava isso, eles falavam assim: a gente não tem mais, então a gente vai. Aconteceu comigo uma vez. Daí eu falei assim: poxa, mas eu recebi aqui a edição de, sei lá, vamos supor, recebi a edição de março aqui, mas a de janeiro nem chegou ainda. Aí eles, poxa, não sei o que, a gente não tem mais em estoque, então a gente vai só estender a sua assinatura mais um ano. Então, por exemplo, se a minha assinatura era para acabar em dezembro, agora eles iam me mandar só a de janeiro agora, a ser a minha última nova. Acho que isso chegou a acontecer 2 vezes comigo. Então, a partir dessa segunda vez, toda vez que chegava o dia primeiro do mês e eu não tinha recebido a do mês passado, a revista, eu entrava em contato com eles. Falei assim, não recebi ainda do mês passado. E aí? Aí eles, tá, vamos ver aqui. Já tá indo. Ou, vamos ver aqui. Já tá mandando, não sei o que. Aí chegava pelo menos na primeira quinzena do mês seguinte. Mas enfim, então essa é a minha experiência como assinante Panini. Se isso vai mudar a sua opinião ou não, aí vai de você. A questão então é que, sim, tem os riscos, mas para mim tá suave e a promoção tava muito boa e tá aqui eu de novo com a assinatura Panini por mais um ano, né? Então esse ano de 2024 aqui
todos os meses eu vou ter uma edição do Batman e a cada 2 meses uma edição do Flash. Beleza, então vamos para aquela reviravolta que eu comentei lá no começo do vídeo, mas só espero que a essa altura do campeonato você já tenha deixado seu like no vídeo e se inscrito no canal caso não seja inscrito ainda, hein? Beleza? Mas enfim, então, o que aconteceu nesse mês de janeiro? Eu tenho um amigo, um super amigo, que aliás é o meu ex-professor de biologia do ensino médio, que eu já falei sobre ele aqui no canal, tá? Naquele vídeo onde eu falo sobre a minha história e sobre as motivações aqui pro canal, tá? Vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards. Mas enfim, então o Rogério, que é esse grande amigo, aliás, um abraço pro Rogério se ele estiver assistindo, é como se fosse um padrinho para mim nessa vida de quadrinhos, colecionismo, etc. Porque ele me presenteou, assim, tipo, de presente mesmo, grandes quadrinhos, numa época que eu só tinha mensais e encadernados capa cartão. Foi ele que me deu a Dinastia M, que eu tenho até hoje em capa cartão, foi ele que me deu a história de Dinastia M. Se ele não tivesse me dado essa Dinastia M, eu não tinha lido. Talvez eu teria conseguido num passado recente, mas enfim, eu tenho a minha edição de Dinastia M, foi ele que me deu. Ele também me deu, cara, imagina você ganhar isso de presente, ele me deu o crossover do Liga da Justiça com os Vingadores, aquele que é desenhado pelo George Pérez. Puta que pariu, velho, não tem nem como eu descrever a minha felicidade quando ele me deu isso de presente. É por isso que eu digo de coração mesmo que ele é como se fosse um padrinho pra mim. Mas assim, obviamente ele não é bobo, né? Ele me deu essas edições porque ele já tinha outras delas. Por exemplo, ele tem a versão Deluxe do Dinastia M, e tem a edição encadernada do Liga da Justiça versus Vingadores. Então, todos esses quadrinhos que ele me deu são quadrinhos que ele já tinha lá, seja numa versão melhor, que no caso da Dinastia M, ou simplesmente que era um quadrinho repetido que ele conseguiu 2 vezes. E agora, então, vou mostrar esses presentes que ele me deu em janeiro, começando com Crise Infinita, aqui a edição 1, a edição 2 e a edição 3. No caso, eu já tinha essa Crise Infinita aqui. A minha versão da Crise Infinita é essa aqui da minissérie, a primeira vez que saiu pela Panini. Eu até comentei com ele, tipo, tem essas coisas aí que você vai me dar que eu já tenho. Aí ele falou assim, não, mas pode ficar com você aí você vê um jeito de se livrar então, de passar pra frente, de vender, ou troca por algumas outras coisas que te interessam. Eu tipo, então beleza, tá? Acho que ele já tá. Sério, ele é o maior colecionador que eu já vi, então ele tem bastante coisa lá, acho que ele já tá passando por problema de espaço, então eu vou ter que dar um jeito aqui. O foda é que aqui em São Paulo, eu estudando no Rio Grande do Sul, fica difícil para mim passar para frente, né? Mas, enfim, eu vejo o que eu vou fazer no futuro com essas edições. Consegui aqui então com ele. Já fomos à Liga da Justiça. Essa aqui é uma minissérie em 3 partes, que saiu então na Eagle Moss também e na edição 20 alguma coisa da Lendas do Universo DC Liga da Justiça. Mas então, para completar essa aqui, eu preciso de mais 2 edições dessa versão aqui, capa mole. Outra aqui então, o Dia Mais Claro 0, que aí no caso eu já tenho o encadernado capa dura Dia Mais Claro. Então essa aqui para mim é repetida. Não ironicamente, Crise Final número 1, que eu mostrei então aqui, acho que no meu primeiro vídeo de aquisições, que eu comprei, eu tenho a Crise Final então, que nem eu falei naquele vídeo, vou recontar aqui a história então. Eu tenho, dá pra ver aqui, ó, eu tenho a Crise Final em capa dura. Não sei se dá pra ver aqui no vídeo. Mas enfim, eu tenho o Crise Final em capa dura. Daí, no meio do ano passado, eu tava atrás de comprar o Crise Final Especial. Aí eu achei um sebo lá que tava vendendo, dizia, né, que tava com todas as edições, que é a Crise Final Especial da 1 a 6. Aí eu peguei lá no sebo. Aí quando chegou pra mim, Crise Final Especial 2, 3, 4, 5, 6 e Crise Final 1. Aí eu reclamei com eles lá, tipo, eles só me devolveram o dinheiro e falaram assim, é isso então, fica com essa edição aí. Aí eu, porra, fiquei faltando o caminho. Já consegui, depois do ano, na metade do ano passado, eu já consegui então o Crise Final Especial 1, mas então agora eu tenho 2 edições de Crise Final 1. É isso então. Continuando aqui então, Vilania Eterna, que eu já tenho, porque, poxa, essa aqui foi uma das primeiras maxi-séries, né, que eu tive. E, bem, essa aqui saiu em capa dura depois, tá? Mas eu tenho as edições finas que eu consegui em banca na época. E ele me deu aqui então, ó, edição 1. A edição 2, a edição 3 e a edição 4. Daí essa série aqui, Vilania Eterna, vai até a 7. E cara, isso aqui é muito bom. Só que eu acho que se você pegar e ler essa minissérie aqui, seja nas edições mensais ou no encadernado capa dura, eu não sei se fica tão bom. Acho que ela se complementa. Você tem que ler A Guerra da Trindade, que saiu na mensal e também tem o encadernado. E você tem que ler os tie-ins da série da Liga da Justiça. Não que você seja obrigado, só que, poxa, isso complementa tanto a leitura, velho, pra mim, pelo menos, faz diferença. Ó, que nem aqui, ó, tem esse guia de leitura aqui, ó.
Isso aqui é por causa de você acompanhar as mensais, né? Que aí você vai pegar essas fininhas aqui e essas que tá indicando aqui. Só que não são necessariamente todas essas aqui, que você vai, se você abrir essa edição aqui, nas outras também tem, né? Porque aqui tá aparecendo de agosto, setembro e outubro de 2014, tá? Que é de quando saiu a mensal. Mas aqui tem é de antes. Ah, não, aqui tem. Ah, saiu só nessa época aqui. Enfim, aqui tá igual o guia. Mas esse guia aqui, ó, por experiência que eu li, tá? Eu li todas essas edições aqui, ó, que tem esse guia, eu li, tá? Na época, tá? Que eu, como eu disse, era assinante e tal. Mas se você for ler a Vilania Eterna, assim, mensal, se você pegar os encadernados, então você lê os encadernados e já era. Mas se você for atrás das mensais, você pega então a Vilania Eterna e essas edições que indica aqui da Liga da Justiça. E do Constantine também. A do Constantine que indica aqui. De resto, não faz diferença não, é só tá em mesmo, que é uma historinha fechada e vamos que vamos. Que nem essas histórias de 23 ponto alguma coisa, que é só umas histórias fechadas dos vilões. Então elas não fazem diferença pra saga principal aqui da Vilania Eterna. O que eu tô falando aqui é sobre coisas que importam pra saga principal, tá? Então a mensal da Liga e aquela historinha fechada da mensal do Constantine. Mas pode deixar que no futuro, aí é num futuro que eu sei lá quando, tá? Quando eu for reler toda aqui a minha saga de 952, eu faço um vídeo sobre Vilania Eterna e entro em todos esses méritos aqui. Todas as revistas eu comento uma por uma. Quer dizer, eu não vou comentar uma por uma, mas vou falar assim, para você entender aqui direito, você pega a edição tal, tal e tal, tá? Nesse vídeo que vai ser num futuro. Não vai ser, não falando que vai ser por agora, tá? Vai ser tipo, sei lá, no ano que vem, enfim, sei lá. Nas minhas próximas férias, talvez. Mas enfim, seguindo aqui então, Lex Luthor, a biografia não autorizada. Essa edição aqui eu tava atrás faz muito tempo. Eu tava pensando se eu encontrava num sebo, né, essa edição aqui da Abril, ou se eu pegava em algum lugar também o capa dura que a Panini lançou uns tempos atrás. Mas então tá aqui a minha versão, que vai ser essa minha versão para sempre. Engraçado que essa aqui, ó, é um relançamento, acho que é de uma segunda tiragem. Isso aqui por cima, ó, não é da capa, tá? É um adesivo que acho que a própria editora colocou. Porque, bom, é uma segunda tiragem, só que em tempos de inflação você não podia vender pelo mesmo preço que saiu, sei lá, no mês passado. Então tá aqui, lascaram aqui, relançamento com novo preço. Poxa, ainda bem que eu não vivi essa porra, hein? Tá louco. Enfim, seguindo aqui, Liga da Justiça, o outro prego. Essa aqui é uma série, minissérie sequência do Liga da Justiça, o prego. No caso, eu não tenho o prego, então agora que ele me deu aqui, ó, ele me deu completa. Essa aqui saiu pela Panini, ó. É uma minissérie em 3 partes aqui. Edição 1, edição 2 e edição 3. Eu sempre quis ter essa história do prego. Daí, só que eu nunca consegui encontrar assim, num preço que me agradasse ou disponível. Enfim, nunca consegui. Daí ele me deu aqui o outro prego. Daí agora eu vou ficar de olho para ver se eu consigo encontrar o prego mesmo. Saiu pela Eagle Moss, acho que deve ter uma minissérie assim também em capa fina. Vou ficar de olho. Essa próxima aqui, quando eu vi lá na pilha, eu falei pra ele que eu ia chorar, porque isso aqui, ó, o casamento do Superman era um negócio que eu tava atrás fazia um bom tempo. Na verdade, desde o meio do ano passado, porque se você assistiu o meu primeiro vídeo de aquisições, viu a edição que eu mostrei lá da Lois Lane, que essa edição da Lois Lane, que saiu especial pela Abril também, era um prelúdio pro casamento. Se você viu o encadernado capa dura da Panini sobre o casamento do Superman, tem lá aqui, esse álbum de casamento aqui do Superman e essa edição da Lois Lane no encadernado capa dura da Panini. Aquela edição da Lois Lane eu peguei antes de sair esse encadernado. Só que no final daquela história lá, dizia assim, prepare-se para o casamento. Dizendo tipo assim, na próxima edição, né? Então eu pensei, poxa, não é uma história fechada da Lois Lane. É um prelúdio para o casamento. Então, obviamente, agora eu vou ter que ir atrás do casamento. Só que, ô ediçãozinha difícil de achar. Puta que pariu. Sério, eu tô falando a verdade. Desde o meio do ano passado eu tô atrás desse quadrinho aqui. E não tava encontrando em lugar nenhum. Acho que eu encontrei umas 2 vezes vendendo por uns R$ 30. E, pô, eu já falei, né, a minha frescura aqui. R$ 5 no preço de capa e pagar 30? Não, obrigado. Então tava no meu radar isso aqui. Aí ele me dá de presente, cara. Poxa, que felicidade, velho. E assim, então, só pra compartilhar a informação aqui,
o encadernado capa dura da Panini, você vai ter essa edição aqui, o álbum de casamento do Superman, aquela da Lois Lane, que eu já mostrei aqui no canal, e também tem a edição 20 da série do Super-Homem da Abril, que vai mostrar a lua de mel da Lois e Clark. Seguindo aqui então, tem essa edição aqui, tem uma etiqueta aqui, mas não vai dar pra ver, mas é a edição 38 da primeira série do Homem-Aranha pela Panini. Aí isso aqui já é uma edição aleatória mesmo. Eu particularmente não tenho interesse em manter isso aqui, porque é uma história aleatória, assim, do mensal no meio aqui, então eu não vejo vantagem. Que nem esse aqui, ó, Wolverine O Fim. Daí, isso aqui, por exemplo, é uma minissérie que sai em 3 partes. E eu posso até ver de ir atrás das outras duas, para complementar. Só que esse aqui é uma edição aleatória da mensal, aí eu já não tenho cabeça para manter. Daí, isso aqui com certeza é uma das coisas que eu vou passar para frente, trocar num sebo, sei lá, enfim, vou ver que destino que eu vou ver. Então, que nem eu falei, isso aqui é o Wolverine O Fim. Essa aqui é uma minissérie, né, que fecha em 3 edições. Ele só me deu a edição 1 aqui, então vou ir atrás das outras. Outra aqui então, ó, Infinito, que ele me deu a edição 1 e a edição 2. Essa aqui eu também já tenho, desse mesmo formato aqui. Só essa aqui, a edição do Infinito, eu tenho na capa metalizada que eu comprei na banca e tal. É uma capa especial com Thanos e tal. E a série Infinito também eu super recomendo. Só que essa minissérie aqui, essa saga, só vale a pena ler se você ler a fase inteira do Hickman. Quer dizer, ler até o ponto em que saiu essa saga aqui. Porque não adianta você ler só essa saga aqui. Mesmo tem ela saindo encadernado capa dura, não adianta você comprar só essa capa dura, acho que você não vai entender porra nenhuma. Tanto que o melhor jeito de você ler aqui o Infinito é você intercalando as edições das mensais dos Vingadores com o Infinito aqui. Se você pegar os encadernados, quem fez a nova Marvel Deluxe, né? É uma chatice, porque você tem que ler uma edição americana aqui do Vingadores, aí ler o encadernado do Infinito. Aí tem que ficar pulando assim para você entender a história completa. Se você ler de uma vez, só Infinito, depois só os Vingadores lá, cara, isso vai matar a sua leitura. Então, eu tenho as mensais e, poxa, a leitura, nossa, é uma história muito boa mesmo. Puta que pariu, é muito boa mesmo, sério. Dessa forma eu recomendo. Dos encadernados eu não recomendo, não. Mas é só isso que eu vou falar sobre essa série aqui, Infinito, tá? Porque pra eu falar detalhadamente sobre essa série aqui, eu tenho que reler. E isso aqui, eu vou fazer um vídeo, tá? Num futuro, outro futuro de sei lá quando, tá? Mas um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, aí vocês vão ver a minha opinião e tal, mas de cabeça assim, eu não consigo falar exatamente sobre o que é Infinito, porque acho que são 3 tramas rolando nessa saga aqui. Porque isso aqui é uma consequência do que já vinha acontecendo na mensal dos Vingadores pelo Hickman, né? Quer dizer, Vingadores e Novos Vingadores, que na verdade são uma história dos Illuminati. Então, são três subtramas, 3 tramas principais numa saga só. Então, não consigo explicar para vocês aqui para ver se desperta o interesse de vocês. Então, se você tiver a oportunidade de ver isso aqui e se contentar com eu comentando que é boa, sucesso, você vai ser feliz. Se quiser esperar então, sei lá quanto que eu vou fazer esse vídeo, mas um dia eu vou fazer, tá? Eu sei que um dia eu vou fazer. Quando eu reler, tá? A série dos Vingadores inteira. Enfim, continuando aqui então, Carnificina Absoluta número 1. Essa série aqui é um especial, 1 de 3, tá? Que é um mega evento das séries do Venom. Então, mesmo se eu encontrasse 1 e 2, eu não sei se eu ia manter isso aqui, porque, poxa, eu sou, que nem eu já falei aqui no canal muitas e muitas vezes, se você é novo, você deve estar achando muito bizarrice isso aqui, mas vocês que já viram mais de um vídeo meu aqui, sabem do que eu tô falando. Eu sou frescurento com a questão de fazer maratonas e ler uma história por completo e tal. Então, eu não sei se só complementar aqui a Carnificina Absoluta ia me satisfazer. Pra mim, eu ia ter que, poxa, ver toda a mensal do Venom pra chegar nesse. Isso aqui é um estopim, poxa. Esses eventos assim, do meu ponto de vista, tá? Pra você pode olhar de outra forma. Aí é particular seu, tá? Mas estou falando de mim. Esses eventos assim, que nem eu comentei aqui do Infinito, do Vilania Eterna lá, são em um estopim de uma história que está sendo construída nas mensais. Então, poxa, eu ler só essa saga aqui, eu posso até entender uma coisa ou outra, ainda se eu levar em conta aqui as introduções, né? Mas, poxa, eu tinha que absorver a história toda. Então, para absorver a história toda, eu tinha que acompanhar a mensal do Venom. Daí, para eu ir atrás da mensal do Venom, já ia um esforço muito grande. Nisso, então, eu tenho que ponderar, né? Ir atrás de todas as mensais do Venom até chegar nisso aqui, ou simplesmente passar isso aqui para frente, né? Me livrar disso aqui. Então,
Vamos ver, só o futuro dirá, né? Esse próximo aqui eu chamaria de clássico se a Marvel tivesse clássicos, né? Que é Surfista Prateado Parábola, do Stan Lee com Moebius. Puta que pariu, que aí essa aqui saiu aqui em capa dura pela Panini, acho que deve ter saído recentemente, uma edição de super luxo e tal. Aí essa aqui então é a versãozinha da Abril Graphic Novel, número 11. Mesmo assim, tipo, é uma edição decente, poxa. Esse papel aqui é o papel revista, né? LWC. Essa aqui tá uma edição muito foda, velho. Tem aqui a biografia dos autores. Aí tem um textinho aqui, ó, deixa eu ver se é a introdução. Não, tem um texto do editor aqui. Aí tem esse texto aqui, deixa eu ver o que que é isso aqui. É uma introdução do Stan Lee. Enfim, mas, porra, muito da hora. Essa história aqui é muito boa. Eu já li ela. Aí tem um. Nossa. Muito foda. Pô, presentaço, velho. Você é louco. A próxima aqui, então, não é um clássico, mas é uma história que eu sempre ouço falar muito bem, que é Justiceiro Zona de Guerra. Essa aqui é a segunda história do Justiceiro que eu tenho. Então, se não fosse o Rogério, eu só teria uma história muito aleatória. Enfim, o Garth Ennis passou várias vezes pelo Justiceiro, então sei lá que altura de história é essa aqui, mas vamos ver, né? Se eu vou gostar também. A outra que eu tenho, que vocês vão ver aqui a imagem, eu gostei bastante. Não é lá uma história espetacular, mas é bem divertida. É uma história curtinha. Essa aqui é mais desenvolvida, né? Uma história em 6 partes e tal. Continuando aqui então com A Morte da Thor, edição 1 e edição 2. Recentemente aqui no canal eu mostrei. Olha, pra vocês verem como que essa vida é foda, né? Recentemente aqui no canal eu mostrei as edições que eu consegui da mensal da Thor, da 1 a 14, né? Isso aqui então é sequência daquelas mensais, que é a conclusão da Thor Jane Foster. Depois isso aqui aí volta o Thor Odinson, né? E tudo isso aqui no final é uma sequência do Jason Aaron no Thor. Que aí depois disso aqui vai voltar o Thor Odinson, né? Só que eu não lembro que fase que é, que eu já esqueci. Que saiu até 4 encadernados capa cartão. Daí eu não sei se quando que eu vou ter oportunidade de ler eles, né? Se eu vou ir atrás. Enfim, tô avaliando ainda. O próximo aqui então, ó, Homem de Ferro, Demônio na Garrafa. Cara, eu quase comprei isso aqui da Salvat uns anos atrás, só que aí eu lembrei que eu não gosto tanto do Homem de Ferro. E eu tenho só 3 histórias do Homem de Ferro aqui na minha coleção toda. Daí ele me deu aqui então o Demônio da Garrafa, a Guerra das Armaduras, que vai ser adaptado agora para o cinema. Antes ia ser uma minissérie no MCU, no Disney Plus, né? Ia ser uma minissérie, só que agora eles vão transformar em filme. E nunca tinha ouvido. Que nem eu falei, eu não gosto muito do Homem de Ferro. Mas eu tenho as 3 histórias que eu tenho. Duas são legaisinhas, mas só isso, legaisinhas. E a terceira, que é a Síndrome de Frankenstein, é uma porcaria. Então, aí não faz gostar tanto do Homem de Ferro. E eu nem gosto quando ele aparece nos Vingadores também. Mas, enfim, então. E ele me deu esse aqui também, ó, Extremis. Esse aqui acho que é mais recente, né? Mais aclamado. Acho que deve ter o Marvel Deluxe, se eu não estiver enganado. Só que acho que o Marvel Deluxe deve ter mais páginas e mais histórias. Mas, enfim, então, pra mim tá ótimo, cara. Conhecer mais o personagem. Poxa, é um presente ainda também pra mim, né, esses que são repetidos aqui, essas histórias que eu nunca vi, pra mim, cara, a intenção do presente me deixa mais feliz do que o presente em si. Então, cara, de novo, se você estiver assistindo isso, Rogério, muito obrigado, cara, você é foda. Vamos continuar aqui então. Esse aqui, Wolverine de todos os tempos. Essa aqui, ó, eu nunca tinha ouvido falar dessa história aqui. É um encadernado da editora Abril que reúne várias histórias, como se fosse um almanaque do Wolverine. Só que o detalhe é que eles publicaram em preto e branco. Aí, cara, isso aqui. Eu não sei se eu vou ficar com isso aqui, não, sinceramente, mas. É porque são histórias. O Rogério, quando ele me deu, né? Perguntei pra ele, pô, cara, eu nunca tinha ouvido falar disso aqui. Preto e branco ainda? Como assim? Por que eles publicaram esse negócio em preto e branco? Aí ele me falou que, tipo, é uma seleção de histórias aqui, que são histórias muito boas. Aqui vai ter a saga de Madripoor, que eu sempre ouço muito falar. Eu também tenho, acho que 2 histórias do Wolverine aqui também, e nem são as melhores dele. Mas, enfim, aí ele me falou que é muito bom e tal. Aí eu vou ver, eu acho que eu vou ler. Não sei se eu vou ler, porque eu também tenho tanta coisa pra ler, mas vou avaliar ainda se eu mantenho isso aqui ou se eu passo pra frente. Quase acabando aqui então, Marvel 2002. Aí tem a edição 1, 2. Essa aqui, Marvel 2002, é uma das primeiras séries mensais que a Panini publicou. Tanto que ela é maior do que o formato americano, tá? Se você não sabia, eu tô comentando isso aqui agora pra você saber, ó. Dá pra ver aqui, ó. Ela é um pouquinho tanto maior quanto o formato americano. Acho que é o formato magazine. Então tá, aqui edição 2, edição 3, edição 4, edição 5, edição 6
e a edição 7. Daí, esse Marvel 2002 aqui, eu dei uma pesquisada, tá? Assim que ele me deu, eu dei uma pesquisada pra me ver. E esse aqui, eu não sei qual que era a ideia da Panini, mas ele tinha um Marvel 2001, que aí foi de janeiro a dezembro. Aí em 2002 eles começaram o Marvel 2002. Em 2003 aconteceu a mesma coisa. Então são 12 edições de Marvel 2002. Nessa mensal aqui, então, ele tem histórias do Demolidor, tem algumas edições não, algumas edições que saíram encadernado do Demolidor Echo. Só que só algumas mesmo. Eu perguntei pra ele, se tiver as mesmas histórias do encadernado. Porque eu vi essa capa aqui, ó, tá? Aí precisa, poxa, se tiver as mesmas histórias do encadernado do Demolidor Echo, vou ficar com isso aqui com certeza, porque tá no meu radar, tá, o Demolidor Echo. Daí ele falou assim, acho que não é todas não, acho que deve ter só o comecinho ou o final. Eu pesquisei realmente, tá, isso aqui deve ser só umas 3 edições que tem naquele encadernado lá. E é tipo, da edição 1 até 3 aqui, né, da mensal. Mas, e depois dessa, então, são várias histórias que não saíram em capa dura do Demolidor. Porque então, do encadernado do Demolidor Echo, salta direto pro primeiro do Bendis. E então aqui são histórias que só tem aqui nessas mensais mesmo. Mas enfim, então, tirando o Demolidor aqui, tem histórias do Thor, do Dan Jurgens e o Romitinha, e também tem os Vingadores do Pérez. Então, não ironicamente, são 3 histórias, 3 arcos, 3 fases que eu não tenho nada, tirando essas edições aqui. Só que daí eu fico nessa, poxa, mas vai ficar se eu pegar até a última, né, até a 12 do Marvel 2002, eu ainda vou ter incompletas essas histórias. Então, não sei se isso aqui eu fico meio pensando assim, não tenho tanto interesse assim não, sinceramente, mas vou avaliar pro futuro. Daí tem também essa edição aqui, ó, a 6 da primeira série do Homem-Aranha. Aquela que eu mostrei anteriormente era 38, essa aqui é a 6. Que tá na pilha aqui pra frente, mas essa aqui então é o formato magazine e aquela lá já era o formato americano, que eles diminuíram com o tempo, né? E então aqui, quase encerrando, Flash Epidemia. Aí esse aqui então foi uma edição especial que saiu pela editora Abril. Essa edição aqui está inclusa no primeiro ônibus do Flash, do Geoff Jones. Daí, eu não sei, é porque poxa, é um formatão, né? O formato magazine, ou essas aqui e tal. Só que aí é uma história fechada também, né? Porque é um especial. Daí essa aqui eu não sei se eu vou me desfazer dela, porque é bem bonita mesmo. Mas ter história repetida não é o meu forte, não. Então, dificilmente eu ficaria com isso aqui. Mas é tão bonita essa edição aqui que tá me tá mexendo com a minha cabeça, sabe? Se você acha que tudo que eu mostrei até agora é muito foda, você não perde por esperar, porque eu com certeza guardei o melhor pro final. Então, se você ainda não deixou o seu like no vídeo, pode deixar agora, porque eu com certeza vou fazer por merecer. Olha isso aqui. Batman Asilo Arkham, é a edição definitiva, tá? E pra mim é engraçado, né? Porque a edição definitiva pra mim era mais... São edições maiores. Mas enfim. Esse aqui, ó, eu já tinha lido a história Batman Asilo Arkham, porque eu tenho essa edição aqui da Eagle Moss, a gente vai pegar no vídeo, mas é uma edição que tem o Asilo Arkham e o Homem que Ri. Só que eu comentei com o Rogério que a gente tava falando sobre o Asilo Arkham e tal, aí eu falei que eu tinha essa edição da Eagle Moss. Só que eu comentei com ele, poxa, mas o foda dessa edição do Asilo Arkham da Eagle Moss que eu tenho é que eles fizeram um letramento todo cagado, e isso acaba cortando bastante a experiência da leitura. Daí então ele resolveu me dar essa edição aqui que ele tinha do Asilo Arkham, porque ele comprou recentemente a edição definitiva dessa história aqui. Então ele não ia querer ter essa edição repetida, por isso, como sempre, ele acabou passando pra mim, já que eu só tinha aquela edição cagada da Eagle Moss. E olha, eu comparei, né, a edição da Eagle Moss que tinha com essa daqui, e realmente é outra experiência você acompanhar com as letras estilizadas aqui dessa edição definitiva, ao invés daquela letra cagada que tem na Eagle Moss. Mas pelo menos naquela edição ali da Eagle Moss tem a história do Homem que Ri, então não é como se eu tivesse ficado com uma história repetida, né? Só que se você achou isso aqui pouco, você não acredita nisso aqui que ele me deu. A morte do Superman, puta que pariu. Aí eu falei que eu ia chorar. Nossa senhora, que eu já contei aqui no canal que é uma grande falha no meu caráter como um grande fã do Superman não ter lido a morte dele. Daí, como o Rogério comprou o ônibus da Panini nesses tempos, daí ele resolveu me dar essas edições aqui. Então aqui, ó, a morte do Superman 1 e 2. Cara, eu finalmente vou ler A Morte do Superman. Caraca, que emoção. Só que aí, acho que eu não vou ler por essas férias agora, porque eu queria ler na sequência da saga do Superman, né? E como eu já comentei no outro vídeo do meu planejamento de leitura para esses últimas semanas aqui de férias, eu acho que eu não vou conseguir ler isso aí, não. Tipo, a saga do Superman, né? Então, eu espero concluir a minha leitura do que eu queria, né? Que são as grandes sagas DC.
No caso, as crises, né? As grandes sagas que eu quero ler são as crises. Isso aqui é uma grande saga, sim, da DC. Só que o meu foco, então, são as crises. Mas o importante mesmo é que eu finalmente vou poder ler A Morte do Superman. Eu finalmente vou preencher essa lacuna como um grande fã do Homem de Aço. Falando em grandes sagas, eu também recebi aqui o Armageddon 2001, no caso, a edição 1 e a edição 8. Da editora Abril foi uma minissérie em 8 partes, então tem aqui o começo e o final. Só que, não ironicamente, a edição 1 e a edição 8 são as edições que contêm a minissérie principal, né, em 2 partes do Armageddon 2001, o evento principal, né. As outras edições, da 2 até a 7, são só tie-ins desse evento. Isso é uma história sensacional mesmo. Só que mais sensacional e impressionante do que o Armageddon 2001 é essa próxima edição que eu vou mostrar aqui. Vocês vão ficar tão impressionados que vocês com certeza vão comentar alguma coisa aqui embaixo, nem que seja um "ah, que foda", ou vocês vão falar que eu tô mentindo, que eu não ganhei isso aqui de presente, mas sim, eu ganhei isso aqui de presente. Super-Homem e Homem-Aranha. Cara, isso aqui para um fã de Superman é ouro. Eu não tenho palavras para descrever a minha felicidade de ganhar isso aqui. E se eu pudesse comprar, eu teria comprado, mas ganhar, é que nem eu falei, ganhar de presente, cara, tem um significado maior. E eu, como um fã de Superman, pra essa história aqui, nossa, é outro nível, outro patamar. Eu nunca imaginei que eu teria esse quadrinho aqui, sério, de verdade, eu nunca imaginei que eu teria isso aqui. Agora, quem sabe eu não espere encontrar o primeiro encontro, né, do Superman e Homem-Aranha. Só que, como eu nunca esperei ter esse quadrinho aqui, eu fiquei meio que estarreado, chocado. Só que esse aqui, vocês não vão acreditar. Caraca, os fabulosos X-Men e Novos Titãs. Esse crossover aqui, que história impressionante. É que eu não li ainda, só que é uma coisa que eu estava muito interessado em ler desde sempre, porque eu sempre ouço as pessoas falar, as pessoas que tiveram oportunidade de ler essa história aqui, de que é um dos melhores crossovers entre Marvel e DC. E eu, como um grande fã dos Jovens Titãs e dos X-Men, poxa, sempre tive interesse em ler essa história aqui. Daí, uns tempos atrás, num dos meus vídeos de aquisições, onde eu mostro alguns crossovers que eu adquiri, o Anselmo, um abraço pro Anselmo, se estiver assistindo esse vídeo aqui, comentou falando assim, né? Ah, tem aquela edição lá dos X-Men com os Titãs, eu podia ir atrás. Só que eu nunca consegui encontrar, eu nunca vi ninguém vendendo, nem nada do tipo. Só que esse comentário do Anselmo acabou me dando um pico de energia pra procurar, né? Então eu procurei em vários sites, no Google, assim, tipo, procurei até cansar. E não achei, obviamente, porque é que nem eu falei, era difícil, você nunca via isso aqui aparecendo para vender. Não por um preço aceitável, né? Daí quando eu vi, tipo, algumas semanas depois desse comentário do Anselmo, que me deu pico de energia, eu recebi isso aqui de presente. Quando eu vi lá no meio desses quadrinhos aqui que eu recebi, eu falei pra ele que eu ia chorar, sério. Que emoção e que felicidade. Cara, isso aqui não tem palavras pra descrever a minha felicidade, de verdade. Então, que jeito maravilhoso para encerrar esse vídeo de aquisições, né? Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Vamos trocar uma ideia agora aqui nos comentários. Comenta o que você achou aqui das minhas aquisições, o que achou do que eu falei. Poxa, comenta qual foi o seu primeiro quadrinho de 2024. Enfim, pode comentar o que você quiser. Não sei se vocês já repararam, mas eu sempre respondo todos os comentários que vocês deixam aqui. Bom, pode demorar um pouco, varia da minha disponibilidade e tal, só que eu procuro responder todos os comentários que vocês deixam. Então, como sempre, você também pode comentar críticas, elogios ou sugestões. Fica à vontade mesmo. Só não se esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza? Então, até a próxima!